Então uma nação caída de sua antiga glória fica sozinha em seus portões. Estão os vastos exércitos do mal dia e noite, a destruição ardente chove de cima, seus antigos líderes se mostram inúteis, e sua única esperança é um homem envelhecido, com a habilidade de fazer alguns discursos bastante interessantes para ser justo. Em seus portões entram os remanescentes de outras forças esmagadas e impulsionadas pela maré que se aproxima. Então, quando toda a esperança parece perdida, no horizonte surgem as bandeiras de aliados e amigos em uma última resistência juntos contra a escuridão. Essa é a preparação para a Batalha dos Campos de Pelennor, mas qual a relação disso com a história naval? As paralelas podem ser traçadas e estão longe de serem coincidências. Vamos nos concentrar nas nações menores cujos militares foram esmagados e expulsos de suas terras natais. Eles continuaram a luta como? Com quem? E, claro, o que teve que ser feito para organizá-los em uma força de combate coerente. Não há uma resposta simples, pois diferentes forças surgiram em momentos e intensidades distintas. Mas vamos tentar dar uma breve visão geral dessas nações deslocadas, cujas forças navais e outras continuaram a luta contra as potências do eixo. Por razões óbvias, não vamos cobrir as marinhas Real Canadense, Real Australiana, Real da Nova Zelândia, etc., pois já tinham planos e estruturas pré-existentes para trabalhar com a Marinha Real em tempos de guerra e também não foram dominadas pelo inimigo, enquanto as outras forças que vamos analisar foram forçadas à situação por circunstâncias além de seu controle. Também não vamos cobrir marinhas como a brasileira, portuguesa, etc. As marinhas mantiveram seu território nacional, sendo capazes de operar totalmente sob suas próprias cadeias de comando. Uma breve homenagem, então, em ordem cronológica aproximada, às marinhas polonesa, holandesa, belga, norueguesa, francesa livre, grego-helénica e iugoslava, bem como a quaisquer outras que eu possa ter inadvertidamente esquecido. O primeiro e mais óbvio a ser abordado seria a Marinha Polonesa, pois foram os primeiros a se encontrar nesta situação particular. Embora fosse um serviço relativamente pequeno, a Marinha Polonesa tinha visto algo escrito na parede, e em março de 1939, antes da guerra realmente estourar, chegou a um acordo com a Grã-Bretanha para basear parte da pequena frota polonesa no Reino Unido em caso de conflito. Assim, mesmo antes da Grã-Bretanha declarar guerra à Alemanha, 3 destroyers poloneses, Błyskawica, o Relâmpago, Grom, Trovão e Berza, Tempestade, apareceram no Firth of Forth. Com alguns navios poloneses perdidos em combate no Báltico e outros internados na Suécia, essa pequena força representaria quase todas as forças navais polonesas restantes disponíveis, mesmo no início de setembro de 1939. Eles seriam complementados pelos submarinos Wilk, ou Lobo, e Orzel, ou Águia, o último dos quais só chegou após uma série de escapadas que são melhor cobertas em seu próprio vídeo em algum momento. No entanto, nesta fase, ainda era muito o caso da Marinha Polonesa, operando a partir de uma base aliada. Mas com a Polônia em processo de ser invadida, em novembro de 1939, um acordo naval anglo-polonês foi assinado. Foi acordado que o destacamento naval polonês seria comandado por oficiais poloneses, seus navios tripulados por equipes polonesas, com uniformes e distinções de patente poloneses e, claro, sujeito à regulamentação polonesa. Mas toda essa organização estaria subordinada ao controle operacional da Marinha Britânica. Os navios permaneceriam, como todas as embarcações de guerra que hasteiam sua bandeira, território soberano de seu país de origem. Enquanto enfrentavam muitas derrotas no começo da guerra, as perdas foram compensadas com a transferência de navios para o controle polonês, auxiliados por mais militares poloneses que se dirigiam ao Reino Unido e outros que estavam fora da Polônia naquele momento. Ao se alistarem, eles poderiam tripular o antigo His Her Majesty's Ship Garland, 2 embarcações de patrulha e 2 caçadores de submarinos franceses abandonados em portos britânicos por tripulações que não quiseram continuar lutando. Estes seriam o Medoc, o Pomerol, CH-11 e CH-12, juntamente com cerca de uma dúzia de arrastões belgas convenientemente nomeados de P1 a P12, muito original, de fato. Lá quem quer que tenha feito isso, bem como o destroyer francês Ouragan, brevemente, já que os franceses livres pediram para tê-lo de volta. His Her Majesty's Ship Narissa, um destroyer que foi renomeado para Pyron ou Thunderbolt, e His Her Majesty's Ship Myrmidon, que foi renomeado para Orkan, ou Furacão,
Os poloneses demonstram criatividade ao nomear seus destroyers. Além disso, os cruzadores leves Dragon e Dane, este último renomeado para Conrad, que é possivelmente um nome um pouco menos inspirador, bem como 3 destroyers de escolta da classe Hunt e alguns outros navios de guerra menores, acabaram todos sob a bandeira polonesa. Com essas forças crescentes gradualmente disponíveis para eles, a marinha polonesa foi realmente capaz de estabelecer 2 cabanas, norte e sul, embora em operação muitos navios poloneses da LET e RM foram cedidos às formações existentes da Marinha Real. Foi uma dessas sessões que veria o Okręt Rzeczypospolitej Polskiej Piron enfrentar o encouraçado Bismarck na noite anterior ao seu último encontro com o King George V e Rodney, emitindo o sinal "Eu sou um polonês" para o desafortunado encouraçado alemão o tempo todo, bem como causando alguma preocupação com o resto de seus companheiros de esquadrão que estavam bastante certos de que Pierron estava determinado a abalroar o encouraçado alemão, já que ele se aproximava demais para o gosto de todos e foi notado por ter conseguido chegar a uma distância em que até mesmo sua leve artilharia antiaérea conseguiu atirar algumas granadas no caminho dos alemães. Os navios poloneses, não será surpresa para ninguém, estavam altamente motivados para contra-atacar os alemães e frequentemente eram notados por sua precipitação em ação, com uma bravura que às vezes beirava a imprudência, como exemplificado pelo exemplo anterior, mas esse não foi o único caso. Em 1942, o primeiro Lord do Mar, Sir Dudley Pound, registrou, dizendo a tripulações de submarinos poloneses condecoradas por bravura, que, sem surpresa, na noite anterior, ele pediu ao seu chefe de gabinete uma lista de todos os navios de guerra poloneses lutando junto à Marinha Real. Fiquei chocado ao descobrir como são poucos, porque em todas as despachos de operações navais e grandes engajamentos, quase sempre encontro o nome de um navio polonês que se destacou. Tripulações polonesas também serviram em navios de guerra britânicos em número reduzido. Por exemplo, 4 desses homens estavam a bordo do His Her Majesty's Ship Hood quando ele foi destruído na Batalha do Estreito da Dinamarca. Assim, embora operacionalmente sob o comando da Marinha Real, a Marinha polonesa era grande o suficiente e bem motivada o suficiente para continuar a existir como uma entidade oficial independente e contínua que aconteceu de estar servindo ao lado de seus aliados. A Marinha holandesa era uma história um pouco diferente. Começando com um número maior de forças e com algumas colônias ultramarinas, permaneceu como uma força aliada independente mesmo após a queda dos próprios Países Baixos, devido a outros territórios holandeses permitirem a existência de uma entidade independente física na prática, bem como na teoria, embora o governo holandês no exílio e sua nova sede naval estivessem baseados no Reino Unido. Infelizmente, na Batalha do Mar de Java, as colônias holandesas do leste foram tomadas por uma nova administração e grande parte da marinha holandesa restante afundou simultaneamente. A força muito reduzida, assim como a marinha polonesa, permaneceria sob sua própria bandeira e receberia vários navios transferidos da Marinha Real para o serviço holandês, totalizando um cruzador, 3 destroyers, 2 submersíveis, 22 barcos torpedeiros a motor e 24 navios menores diversos, além de fornecer tripulações para uma série de porta-aviões de escolta e mercantes que, no entanto, manteriam a bandeira britânica na maior parte do tempo. Isso foi ajudado por chegadas ocasionais tardias, como um mau navio holandês que se esgueirou do território japonês fingindo ser uma ilha. Diferentemente da marinha polonesa, após a queda das Índias Orientais holandesas, os navios holandeses eram geralmente incorporados às formações da Marinha Real, sob controle direto do almirantado britânico, mantendo suas tripulações e bandeira com o consentimento do governo holandês no exílio. Os britânicos também aproveitaram para adquirir tecnologias avançadas encontradas em alguns navios holandeses que escaparam da ocupação alemã, como montagens estabilizadas de 40 mm Bofors encontradas a bordo de um destroyer holandês, aumentando significativamente a letalidade dos próprios canhões de 40 mm. As forças holandesas parecem não ter sido excessivamente perturbadas pela redução do território holandês a um punhado de ilhas do Caribe, e o almirante Conrad Helfrich ficou conhecido como Shepherd Helfrich pelos aliados devido à campanha de submarinos altamente agressiva e letal que ele lançou quase imediatamente contra a marinha japonesa nas fases iniciais da parte do Pacífico da Segunda Guerra Mundial, conseguindo superar os resultados tanto da Marinha Real quanto da Marinha dos Estados Unidos por um tempo considerável.
A marinha belga, por outro lado, para ser honesto, era bastante pequena para começar e perdeu praticamente toda a sua frota no avanço alemão, embora uma boa parte do próprio corpo naval belga tenha conseguido escapar logo antes da ocupação entrar em vigor. Eles surgiram na costa britânica determinados a prosseguir o combate contra os alemães. Contudo, diferente das marinhas holandesa e polonesa, como não vieram com sua própria frota remanescente ou estrutura de comando, eles foram, em vez disso, incorporados à seção belga da Marinha Real. Isso foi estabelecido e os membros do Corpo Naval belga, bem como quaisquer belgas na área que quisessem se alistar na época, foram então alistados nesta seção específica. E isso permitiu que eles tripulassem um par de corvetas e vários varredores de minas, com alguns oficiais e homens da Marinha Real. Embora nominalmente atribuídos às três forças belgas, os navios manteriam a designação His/Her Majesty's Ship, em vez de assumir sua própria denominação nacional, como Okręt Rzeczypospolitej Polskiej ou His/Her Netherlands Majesty's Ship. A marinha norueguesa acabaria ficando em algum lugar entre as marinhas polonesa e holandesa, aparecendo na costa do Reino Unido com uma dúzia de navios, na maioria antigos, que conseguiram sobreviver à invasão alemã. Eles estabeleceriam seu próprio almirantado e governo no exílio e então começariam a expandir as forças norueguesas, principalmente com embarcações construídas pelos britânicos, desde barcos a motor de torpedo até corvetas, destroyers de escolta e de tamanho completo, além de conversões de arrastões, baleeiros e outros navios com bandeira norueguesa, muito úteis para operações de varredura de minas, escolta costeira e caça a submarinos, já que vários desses navios estavam no Ártico durante a invasão alemã, podendo ser chamados diretamente para as costas britânicas. Os cascos fortes e os navios robustos projetados para resistir ao gelo do Ártico eram muito duráveis para essas operações. Considerando as perdas durante a guerra, a marinha norueguesa cresceu para um número surpreendentemente grande de 58 navios até o final do conflito. E operaria sob o controle geral da Marinha Real, mas em uma mistura de tipos de comando. Algumas formações, como a 30ª Flotilha de Barcos Torpedeiros Motorizados, eram totalmente norueguesas, enquanto em outros casos, unidades individuais tripuladas por membros da tripulação da Marinha Norueguesa foram incorporadas às formações existentes da Marinha Real, e o navio em questão foi entregue ao comando norueguês. Caso contrário, continuaria a operar como parte dessa formação. Isso levaria, por exemplo, ao HNOMS Stord, fazendo parte da flotilha de destroyers que ajudou a afundar o encouraçado Scharnhorst. Como em muitas das três marinhas do país inserido aqui, esses navios eram geralmente bem motivados, altamente eficientes e altamente agressivos em combate, o que é compreensível, já que eram, claro, tripulados inteiramente por pessoas que enfrentaram a escolha de viver principalmente em relativa paz, sob ocupação, ou arriscar tudo para escapar, ir para outro país e se alistar para lutar contra uma nação que talvez nunca se separe da ocupação de seu país natal. E eles escolheram essa opção voluntariamente. Um bom exemplo foi o Destroyer, mencionado anteriormente, Stord, que atraiu elogios como "Por favor, transmita ao comandante-chefe da Marinha Norueguesa que o Stord desempenhou um papel muito audacioso na luta, e eu estou muito orgulhoso dele", do almirante Fraser após a Batalha do Cabo Norte. E junto com isso estava o destroyer norueguês Stord, realizou o ataque mais audacioso de toda a ação, segundo o capitão do Duque de York. Presumivelmente, a tripulação do Stord tinha lido sobre o polonês Piron e decidiu que não seriam superados e, de maneira semelhante, executaram algumas passagens de metralhamento a curta distância no encouraçado alemão no meio da ação noturna. Diferentemente das duas primeiras marinhas, os noruegueses nunca operariam um cruzador durante seu tempo no Reino Unido, focando na construção de um grande número de forças mais leves. As forças da França Livre eram potencialmente a força mais contenciosa dos elementos navais livres, pois, como foi dolorosamente demonstrado em Meuse-el-Kébir, em parte devido à existência do governo de Vichy ainda ocupando uma parte da França metropolitana, elementos significativos da Marine Nationale não queriam vir e lutar por ou ao lado dos britânicos. Na verdade, a Marinha da França Livre começou com precisamente um oficial de bandeira e um submarino respondendo ao chamado às armas de Gaulle. No entanto, com um número adicional de franceses e oficiais dispostos a servir na Marinha da França Livre,
Eles tiveram acesso a uma série de navios da Marine Nacional que estavam em portos britânicos no momento do armistício e que haviam se rendido ou sido tomados à força. Isso foi complementado por navios construídos pelos britânicos, até que, no final de 1942, os alemães, chocantemente, quebraram seu acordo com a França de Vichy e invadiram. Isso trouxe a maioria das possessões ultramarinas francesas para o lado dos franceses livres, incluindo o encouraçado Richelieu e uma série de cruzadores, tornando instantaneamente a Marinha Francesa livre a maior e mais fortemente armada das várias marinhas de nações livres por uma margem considerável. Assim como a Marinha Polonesa, a Marinha Francesa Livre operava sob seus próprios auspícios de comando dentro de um quadro estabelecido pelo Almirantado Britânico, embora com de Gaulle sendo quem ele era, a latitude da Marinha Francesa Livre, tanto em participar quanto em sugerir operações, a ser executada era talvez a maior de todas as marinhas livres, mesmo antes de colocarem as mãos em alguns dos principais elementos da pré-guerra Marine Nacional. No entanto, em um nível operacional, geralmente havia um bom senso de camaradagem, com um navio britânico notando que o Hunt-class La Combattante havia encalhado nas primeiras horas da manhã na costa da praia do dia D e prontamente sinalizou o navio: "Estou muito feliz que um francês seja o primeiro a tocar o sol da França." Devido à presença de navios franceses de Vichy, a Marinha Francesa Livre não podia navegar sob a tricolor para evitar confusão, e então, ao contrário de outras marinhas que voaram sob seu próprio pavilhão durante a guerra, eles tiveram que criar um novo deles próprios. A Marinha Real Grega ou Helênica entrou em serviço aliado um pouco mais tarde, quando os alemães decidiram resgatar os esforços italianos, que vinham tentando invadir a Grécia e prontamente passaram por cima do lugar. Preparada com antecedência, a Marinha Real Helênica rapidamente levou tudo o que a Luftwaffe não havia bombardeado para as bases britânicas no Mediterrâneo Oriental, incluindo destroyers, submarinos e outras pequenas embarcações, além do antigo cruzador blindado George Averof, presumivelmente com um oficial na popa de cada navio, fazendo gestos obscenos para os poderes do eixo durante todo o trajeto. A marinha era similar a outras, complementada por navios britânicos e operando sob direção nominal do Almirantado Britânico. Embora, ao contrário de quase qualquer outra marinha livre, eles conseguiram confinar a maioria de suas operações à área próxima à sua pátria. As únicas exceções reais sendo alguns dos destroyers que apareceram para o dia D, porque vamos encarar, ninguém jamais perderia a chance de ter sua bandeira voando sobre aquela operação em particular e, claro, a realocação da própria Avarov para o Oceano Índico para o dever de escolta quando sua velocidade limitada se tornou um risco muito grande. Do lado positivo, isso significava que a maioria da Marinha Real Helênica, que eventualmente chegou a 44 navios fortes, pôde estar presente para a rendição da Marinha Italiana, algo que imagino que deve ter-lhes dado um grau considerável de satisfação. Além de ganhar vários elogios pelo trabalho dos destroyers da Marinha Real Helênica, que afinal estavam operando principalmente em seu próprio território. Exemplificando uma atitude atribuída a eles por Winston Churchill, que no início da luta da Grécia contra a invasão do eixo disse: "Até agora costumávamos dizer que os gregos lutavam como heróis, agora diremos que os heróis lutam como gregos." Finalmente, a Marinha Real Iugoslava sofreu a infelicidade de ser em grande parte afundada pela Luftwaffe ou capturada pelos italianos, mas alguns navios conseguiram escapar. Um submarino, 2 barcos torpedeiros e algumas aeronaves escaparam. Eles então receberiam alguns pequenos navios de guerra em transferência e, surpreendentemente, continuariam a operar sob sua própria bandeira, embora de maneira muito semelhante à maior marinha holandesa, com o maior navio alocado a eles sendo a corveta da classe Flower HMS Mallow. Infelizmente, devido às tensões políticas entre os lealistas iugoslavos reais e os partidários operando sob Tito, essa força não foi muito expandida além deste nível ou tamanho ou liberdade operacional. No geral, então, a maioria das marinhas estaria tecnicamente servindo ao lado da Marinha Real durante a Segunda Guerra Mundial, em vez de ser incorporada a ela, embora na maioria dos casos seus navios fossem em grande parte construídos pelos britânicos e principalmente incorporados à estrutura de comando da Marinha Britânica dentro das formações britânicas existentes, com algumas das maiores forças navais capazes de conduzir operações de formação inteira e até mesmo um grau de ação independente.
Esse arranjo geralmente funcionou bem graças à alta motivação dos homens dessas forças, que estavam felizes em fazer qualquer coisa necessária para derrubar o eixo. Os únicos grandes casos de problemas surgiram do conflito mencionado entre as alianças políticas na Marinha Iugoslava, uma breve revolta socialista em elementos da Marinha Helénica em 1944 e a constante disputa com de Gaulle para fazer os franceses livres realmente trabalharem com os objetivos dos aliados, mas isso era menos uma coisa dos franceses livres e mais uma coisa de Gaulle. Na maioria dos casos, boa parte dos navios transferidos para as várias marinhas livres se tornaria a base das marinhas pós-guerra dos países restaurados, com várias dessas embarcações sobrevivendo até a segunda metade do século XX. O papel dessas marinhas livres, embora individualmente possam parecer um tanto pequenas, realmente não pode ser superestimado, além de fornecer um corpo de oficiais e homens incrivelmente motivados e corajosos. Essas marinhas operaram bem mais de 250 navios de guerra. Embora alguns fossem barcos a motor de torpedo, um número considerável era de destroyers, alguns cruzadores e, claro, no caso dos franceses livres, pelo menos um encoraçado contribuíram para a causa aliada e, dado que lugares como o Reino Unido eram capazes de construir muito mais navios de guerra do que eles eram capazes de realmente tripular, o fato de que esses homens e oficiais da Marinha Livre estavam presentes e capazes de lutar significava que o esforço naval aliado como um todo era muito aprimorado e, claro, há o fato de que muitas dessas pessoas eram oficiais e homens navais experientes antes da guerra estourar, o que obviamente lhes dava uma capacidade operacional muito maior em comparação com alguém que se alistou no início da guerra ou em algum momento durante a guerra e teve algum treinamento abreviado antes de ser colocado em um navio e desejado boa sorte. Então, isso conclui uma breve olhada na coordenação entre as três marinhas nacionais e a Marinha Real Britânica e algumas de suas realizações mais notáveis em ajudar a derrotar as potências do eixo na Segunda Guerra Mundial.